Hoje o nosso estudo, estamos estudando o livro de Lucas, né? O livro de Lucas, hoje é o capítulo 3 e o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. O estudo está na revista O Evangelho para Todos e o autor é o pastor Arival Dias Casimiro, né? E nós vamos tratar com os irmãos aqui do estudo da Palavra de Deus, né? O poder do Espírito na vida de Jesus, né? O poder do Espírito na vida de Jesus. O texto que nós vamos ler se encontra lá, Lucas capítulo 3, verso 21. Como o texto é longo, nós vamos ler algumas partes e depois, no decorrer da lição, nós retornaremos a ele. Vamos, então, Lucas 3, verso 21 e verso 22. Um minuto para os irmãos acharem aí. O batismo de Jesus. Verso 21 diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Agora vamos pular para o capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Lucas, logo na sequência, né? A partir do verso 1. Vamos lá. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe num monte todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Até o momento oportuno. Amém. Vamos até o versículo 13, né? Vamos começar aqui o nosso estudo, né? E qual o estudo? O poder do Espírito na vida de Jesus. Nós lemos aqui, logo que começou a nossa escola dominical, Isaías capítulo 11. Né? O que nós queremos dizer é que todo o Velho Testamento, ele vem falando sobre Jesus, sobre a promessa de Deus em mandar o seu Filho para estar nos trazendo a salvação. E fala claramente sobre o Espírito do Senhor, ou seja, sobre o Espírito Santo, de como
ele estaria atuando na vida e através da vida de Jesus, né? De Jesus. Então, o objetivo dessa lição é que você possa conhecer o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, né? E o novo nascimento de cada cristão é uma obra do Senhor, é um projeto, é um plano de Deus para a sua vida. Então, o desejo de Deus para cada um de nós, que somos seus filhos, é que tenhamos uma vida espiritual abundante, uma vida que seja realmente vitoriosa na presença de Deus, né? Prova disso é que o Espírito Santo habita o nosso coração com o intuito de nos capacitar para uma vida plena, uma vida triunfante, né? Infelizmente, ignoramos a presença e desconhecemos o poder do Espírito. Ignoramos a presença do Espírito Santo. E quando nós fazemos isso, nós vivemos, sabe, tentando ser cristãos, tentando ser crentes, mas a gente não sai do lugar, a gente fica patinando. Por quê? Porque a gente não usa, né, essa gasolina aditivada para a nossa fé, que é, né, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Francis Chan escreveu um livro chamado O Deus Desconhecido. E ele diz o seguinte nesse livro: olha, se eu fosse Satanás e meu objetivo fosse frustrar os propósitos de Deus e do seu reino, a minha principal estratégia seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. E nós podemos dizer que o diabo tem conseguido isso de uma forma assim, né, muito poderosa, né? Porque o que nós percebemos são aqueles cristãos de nome, nominais, né? Que não querem compromisso, que não querem conhecer, né, na verdade, a presença de Deus nas nossas vidas através do Espírito Santo. Isso é algo preocupante, porque a gente vai ser assim, sempre um cristão medíocre, né? Que nunca embala na fé, que nunca embala na sua vida íntima com Deus, né? Ele vive, agora eu vou, não, nossa, a palavra de domingo foi tão boa, mas a segunda-feira tem as faturas para pagar, né? Tem os meus negócios, aí é comigo, aí sou eu que tenho que dar conta. Não. Na vida do cristão, o piloto é o Senhor nosso Deus. Nós somos o copiloto. Você pode até dar a sua opinião, mas se você deixar Deus tomar as decisões, com certeza você vai ser uma pessoa vitoriosa, né? Então, o pastor Arival, que escreveu o texto, ele diz que o livro de Lucas é o Evangelho do Espírito Santo. E este livro, o Evangelho de Lucas, descreve o papel do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. E o objetivo é nos desafiar a viver a cada dia pelo Espírito Santo, né? E Jesus é o nosso modelo. Jesus é quem? É o nosso referencial. É o nosso referencial. Ontem era para mim fazer um estudo com os adolescentes e eu ia colocar justamente isso. Que nós somos também referenciais onde quer que estejamos. E muitas vezes nós somos referenciais para o mal, muito mais para o mal do que para o bem, né? Como você é no seu dia a dia? Como você é no seu cotidiano? As pessoas olham para você e falam: nossa, lá vem um espalha-roda, né? Ou falam: ah, lá vem aquela pessoa que tem sempre uma palavra boa, né? Qual tem sido a nossa ação e a nossa referência junto à sociedade, junto à nossa família, né?
Qual tem sido a nossa referência? Referência de homens e mulheres de Deus? Referência de quem realmente serve ao Senhor? Quando abrimos os nossos lábios, saem palavras de bênção? São coisas para a gente pensar. Jesus, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, né? Foi um ato sobrenatural do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo falando a Maria, né? O anjo falando a Maria, né? Então, a concepção de Jesus foi obra do Espírito Santo do Senhor, né? O Espírito é o poder do próprio Deus. O Espírito é o poder do Altíssimo. Ele é o poder criativo que engravidou Maria, né? E a criança seria um ente santo, ou o filho do próprio Deus, né? E assim como o nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo, o novo nascimento na vida do cristão, na vida do crente, é obra de Deus, é uma obra do Senhor nosso Deus. No Evangelho de João está escrito lá no capítulo 1: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, quando você tem um encontro com Jesus, isso não foi da vontade da carne ou da vontade do ser humano, né? Nem da vontade do homem. Vou virar crente. Não. É vontade de Deus. Deus te chamou-te pelo seu nome e disse: tu és meu. Assim diz a palavra de Deus, né? Então, os filhos de Deus não nascem pelo esforço ou pela vontade humana, mas pela ação do próprio Deus. E é o Espírito Santo que produz o novo nascimento. Tanto que lá no Evangelho de João também, no capítulo 3, o verso 8, diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o novo nascimento é uma obra de Deus no coração do homem. A semente da vida é a palavra de Deus. A maneira como o Espírito age, ela é inexplicável, ela é imprevisível, como nós acabamos de ler nesse texto. Então, nunca se esqueça que o Espírito que concebeu Jesus no ventre de Maria é o mesmo Espírito que produz a nossa regeneração, a nossa salvação. É o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus, é o Espírito do Pai, é o Espírito do Pai, né? Então, lá em Ezequiel, no capítulo 36, o verso 36 diz assim: então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedificarei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Ou seja, é Deus que fez a obra. Nós somos comparados a cidades destruídas, mas a salvação vem para nos dar uma nova vida. E isso é obra do Espírito Santo. E isso é obra do Espírito Santo. Na carta de Tiago, no capítulo 1 também, está escrito assim: pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Você é uma criatura muito especial para Deus. Por isso que a Bíblia diz
que Ele nos chamou pelo nome, né? Então, a semente da vida é a palavra de Deus, né? E ele diz nesse texto, por meio da palavra da verdade, ele fez com que nós nascêssemos. A nova vida que você recebe em Cristo Jesus. Então, nunca se esqueça. O Espírito Santo que concebeu Jesus no ventre de Maria é o mesmo que produz a nossa salvação, a nossa regeneração. É o mesmo que te chamou pelo nome. E Jesus, ele não só nasceu, mas ele cresceu, né, no poder do Espírito Santo. E Lucas registra sobre o crescimento de Jesus. E lá no capítulo 2, versículo 40, está escrito assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, obra do Espírito Santo. O seu crescimento espiritual é obra do Espírito Santo. Quando nós não crescemos, é porque nós não buscamos, né? Eu sempre cito um exemplo assim muito simples, né? É quando você conhece alguém, você não quer ficar só na pessoa, você quer saber de onde ele veio, o que ele faz, quem é a sua família. Assim é o nosso relacionamento com Deus. É buscar a Deus, é buscar intimidade com o Espírito de Deus, para que Ele possa cuidar de nós e para que nós possamos, como Jesus, crescer. Então, Isaías profetizou: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então, o Espírito repousou de forma inseparável em Jesus, dando-lhe crescimento e dando-lhe capacidade. Então, na adolescência, participando lá da festa da Páscoa em Jerusalém, Lucas escreveu o seguinte sobre Jesus, capítulo 2, verso 52, e disse assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O crescimento de Jesus foi obra do Espírito Santo. E assim, como o Espírito Santo acompanhava Jesus no seu crescimento, ele acompanha cada um de nós no nosso crescimento espiritual. O Espírito Santo é o agente que separa e que purifica o pecador. Ele te separa, ele te santifica, né? E em 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu assim: que Deus, que nos dá a paz, faça com que você seja completamente dedicado a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o seu corpo livre de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Somos pessoas tratadas, restauradas e separadas para servir o Senhor nosso Deus. E isso, gente, é obra da vida, tá? É obra da vida toda. Não é um cursinho de final de semana, não. Mas é algo que nós somos tratados dia após dia. Por isso não se preocupa. Não se preocupe quando você erra, quando você tropeça. Mas sempre reconheça que o melhor para cada um de nós é Deus estar cuidando das nossas vidas, né? Então, o nosso crescimento ele vem de forma gradual, progressiva, e ele vai mudando o nosso caráter, a nossa personalidade. E temos também aqui que Jesus, ele foi batizado no poder do Espírito Santo. Jesus foi batizado no poder do Espírito Santo. Versos 21 e 22 que nós lemos, né?
do capítulo 3 diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e se ouviu uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho prazer. Então, esse texto aqui, ele nos fornece 3 informações. Vamos saber? Primeiro, Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem de oração. Queremos crescer? Precisamos orar. Precisamos orar. É Ele, e Ele mandou-nos orar pedindo o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, Jesus orava? Sim. Se você dá uma olhadinha no Evangelho de Lucas, o pastor Arival ele colocou aqui Lucas 5,16, 6,12, 9,18, 28, capítulo 10, versículo 21, capítulo 11, versículo 1, capítulo 22, verso 42, capítulo 23, verso 34, capítulo 24, versículo 30. Imaginem, todos esses textos falam o quê? Dos momentos em que Jesus parava para orar. Lucas 5,16 diz assim: Porém Jesus ia para lugares desertos e orava. Um outro logo na sequência, ao 6,12 diz: Naquela ocasião Jesus subiu um monte para orar e passou ali a noite em oração. Mas ele precisava, ele era filho de Deus, ele era o próprio Deus. A necessidade de comunhão, a necessidade de estar junto do Pai. Ah, mas já aceitei Jesus, precisa agora ficar aí orando? Se você quer intimidade, ore. Quer intimidade? Busque a palavra. Quer intimidade? Conheça o objeto da sua adoração. Aqui é o Senhor nosso Deus. É o Senhor nosso Deus. Então, como nós falamos no começo, Jesus é a nossa referência. Jesus é o nosso modelo. E se nós queremos seguir o modelo, nós devemos fazer o quê? Andar como ele andou. Andar como ele andou. O problema das pessoas hoje é que elas querem buscar outras pessoas como modelo. Outras pessoas. E fatalmente ela vai errar. Porque quando nós buscamos ver nas pessoas a referência, quando essa pessoa errar, nós vamos ficar frustrados. E muitas vezes nós buscamos olhar para as pessoas e esperar sempre o melhor delas. E quando elas erram, porque todos nós erramos. Todos nós erramos. Aí nós falamos: sabia que não ia dar certo. Um exemplo disso que eu citava muito para os jovens é um jogador que tinha no time do Palmeiras há alguns anos. E a gente vai percebendo que vai ficando velho quando a gente começa a esquecer os nomes, né? E eu esqueci o nome dele. Era um zagueiro muito forte, muito forte. E ele tinha se tornado atleta de Cristo. E toda vez que ele dava uma rapa lá em algum jogador, matava a jogada, o locutor falava: aí o atleta de Cristo, demonstrando aí todo o seu todo o seu amor. E o atacante estava lá esticado no chão. Quando você coloca as pessoas como referência, você pode correr o risco de quebrar a cara. Então, tudo bem. Quando a pessoa se torna um cristão, ela se torna referência. Mesmo quando ela erra. Por quê? Porque ela aprende a pedir perdão. E pedir perdão para as pessoas e principalmente pedir perdão para o Senhor.
E muitas vezes as pessoas chegam e falam: puxa, você é diferente, cara. Você ouviu um monte aí e ficou calado, né? Ou respondeu de forma tranquila, ou mesmo quando você se irou e respondeu também na mesma altura, ainda assim você teve sabedoria, né? Então, quando você tem esse encontro com Deus, você passa a ser referência. Você passa a ser referência. A nossa maior referência não é Maria, não é o apóstolo Paulo, não é Pedro, não é Davi, é Jesus. É Jesus. Então, temos a Jesus como um homem de oração. Por isso, se queremos crescimento espiritual, devemos orar ao Senhor nosso Deus. E qual foi a ordem de Jesus? Ele nos mandou orar pedindo o Espírito Santo. Diz aqui o texto, em Lucas 11, capítulo 9, capítulo 11, Lucas 11, versículo 9, diz assim: por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, creia, peça ao Espírito Santo, peça que o Senhor esteja sobre a sua vida. Ore ao Senhor sempre. Um outro é a Trindade. Jesus é Deus e participa da Trindade. Há uma manifestação conjunta das três pessoas no batismo de Jesus. Ele está na terra, Jesus na terra, o Espírito Santo que desce em forma de pomba e o Pai que fala do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E a descida do Espírito, né? O Espírito desce sobre Jesus. Trata-se de uma manifestação de enchimento de poder e aprovação para o ministério. Semelhante a Jesus, todo cristão é batizado pelo Espírito Santo na hora da sua conversão. Ele é selado e habitado pelo Espírito. Atos 2:38, Pedro falando, ele diz assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo, né? Então, ele é incorporado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Corpo de Cristo, a igreja, né? E Paulo diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12:13. Então, em Cristo e no Espírito, somos o corpo, a família, o povo e o santuário de Deus. Tanto que Paulo, ele escreve lá aos crentes em Éfeso, e ele diz assim, né, lá no capítulo 2, versículo 18 desta carta: é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, não judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele.
Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. E este Jesus mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então, o Espírito do próprio Deus está sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Jesus venceu também a tentação. E ele venceu ali no deserto pelo poder de quem? Pelo poder do Espírito Santo, né? E Lucas então registra, após o batismo, né? Ele registra o início do ministério de Jesus. E o verso 23, lá do capítulo 3, diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. E é interessante porque lá no livro de Números, fala que realmente os levitas, né, eles só começavam o ministério deles, ministério de levitas, aos 30 anos. Né? Se alguém quiser conferir, Números 4, 47. Sabemos que o ministério de Jesus começa quando João Batista foi preso. Né? Lá no capítulo 4, né, de Mateus, Jesus vai para a Galileia, ao saber que João Batista havia sido preso. Lá no capítulo 14 de Mateus, Herodes manda prender Jesus, e João Batista, pouco depois, é morto. Então, nós vemos lá no capítulo 3, do verso 23 ao 38, anunciada ali a genealogia, né, de Jesus, do Filho, que era Jesus, para o Pai. Né? Então, essa forma, ela é a forma ascendente, de baixo para cima. Os irmãos, tendo tempo de ler em casa, é que o nosso tempo aqui é curto, então leiam em casa. Vocês vão perceber o quê? Que começa com Jesus falando ali, e filho de José, José filho de Eli, se eu não me engano, e vai falando, são muitos nomes, né? Então, vai chegando até Adão. Já no livro de Mateus, no capítulo 1, ele coloca de forma descendente, só que ele coloca a partir de Abraão, e vem colocando toda a genealogia de Jesus, ou seja, de Abraão até Jesus, né? De Abraão até Jesus. Então, essa forma aqui sendo ascendente, a ascendência determinava a reivindicação da terra, direito de herança, base de tributação, reivindicação ao sacerdócio e realeza. São ali 77 nomes citados, para mostrar que Jesus está ligado a toda a humanidade. Jesus é apresentado como filho de Adão, ou segundo Adão. Se alguém quiser procurar, Paulo escreve sobre isso lá no capítulo 5 de Romanos, o qual, por meio da sua obediência, salvaria a muitos. Ele é o Pai espiritual de uma nova humanidade salva em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, o que nós vemos aqui? Jesus passou ali, né, pela tentação. Após 40 dias em jejum, começaram a vir as provações. E a narrativa da tentação, ela começa assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, foi o Espírito que levou Jesus ao deserto para ser tentado.
Mas foi o Espírito que levou Jesus ali para ser tentado. Deus permite que o seu povo seja tentado. Ele permitiu Jó. Jó passou por dias de muitas lutas, né? Jesus foi tentado em todos os aspectos da sua humanidade, para ser quem? O nosso substituto. Um substituto perfeito e o nosso grande sumo sacerdote. O nosso grande sumo sacerdote. E ele foi tentado sozinho. Ele estava sozinho ali no deserto, né? E durante 40 dias. Terceiro, ele foi tentado logo após o seu batismo. E 40 dias de jejum, né? O tentador foi quem? Foi o próprio diabo. E o seu nome significa acusador, caluniador. O objetivo dele era levar Cristo a pecar. E dessa forma, impossibilitaria Jesus de ser o Salvador. Jesus foi tentado com dúvidas sobre a sua filiação. O diabo sempre nos tenta com um se. Você já percebeu isso na sua mente? Mas e se acontecer isso? E se você passar por isso? Você vai continuar professando a sua fé em Deus? E se você tiver esse problema? E se você... né? Por que Deus não te ajudou? Por que você estava sozinho aqui nesse momento em que Deus te abandonou? Com certeza Deus te abandonou. Você teve essas palavras na sua mente? Que Deus é esse que fez a sua família se dissolver? Que Deus é esse que sofreu, meu filho, aquele acidente? Sabe, de muitas formas, nós somos tentados por aquele se. Se Deus estivesse ali, isso não teria acontecido. E aí, é aquilo que sustenta as nossas dúvidas, né? E aí fica aquelas dúvidas na cabeça, né? As circunstâncias parecem que são todas para te fazer duvidar. Qual pai deixaria um filho com fome, sozinho e no deserto? Mas a boa notícia é que Jesus venceu. E Jesus venceu ali usando 3 armas, né? Jesus venceu aquela tentação. E a primeira arma que Jesus usou foi a oração, o jejum, né? E Marcos 14:38, Jesus diz assim: vigiem, orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Então, resista, seja firme, ore ao Senhor, busque ao Senhor, creia, Deus está no controle. Ore sempre, não desista, né? Outra coisa que Jesus tinha era o conhecimento da palavra de Deus. E ali a gente vê que ele fala algumas vezes para o inimigo. Jesus, lá no versículo 4 do capítulo 4, ele diz assim: também está escrito, as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só do pão, né? Pois o homem não viverá só do pão, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O verso 8, Jesus responde: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E no versículo 12 do capítulo 4 de Lucas, ele diz: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ou seja, Jesus, ele orava e ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra. Então, você quer vencer as lutas? Ore ao Senhor. Busque conhecimento na palavra de Deus. Busque sabedoria, né? E a terceira arma, o poder do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida. Essas armas utilizadas por Jesus são as mesmas que nós devemos utilizar hoje. Vamos ver o que Paulo escreveu lá para a igreja de Éfeso. No capítulo 6 ele diz assim, lá no verso 10:
Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes e sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, leve sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Recebam salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus. Orem sempre por todo o povo de Deus. Então, aí a gente já parte aqui, né, para o ministério. O ministério de Jesus, ele foi na palavra. O ministério de Jesus, ele foi no poder do Espírito Santo do Senhor. Então, Lucas registra o regresso de Jesus para a Galileia. E então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Observe que o ministério de Jesus foi realizado no poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, a obra de Deus não acontece. Jesus foi a Nazaré, cidade onde ele morou com a sua família, e na sinagoga Jesus declara que ele era o Messias, profetizado por Isaías. E ele toma o livro e lê Isaías 61, 1 e 2. Falta 5? O Espírito do Senhor, Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E após ler esse texto de Isaías, que Jesus tinha as mãos lá na sinagoga, ele diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus se apresenta ali como Messias, ou o Cristo. A reação dos moradores de Nazaré foi de rejeição, confirmando o provérbio que dizia: nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. E assim Jesus foi expulso de Nazaré. Por isso ele vai para Cafarnaum e ali ele pratica a profecia de Isaías. E na sinagoga aparecem no capítulo 4 vários atos de Jesus. Jesus liberta um homem que estava possesso por demônio. Na casa de Simão Pedro, Jesus cura a sogra de Pedro, né? Na cidade, ao pôr do sol, Jesus curou diversas doenças, expulsou vários demônios da população, né? E no outro dia, na alta madrugada, Jesus vai ao deserto para orar e depois sai para pregar o evangelho do reino pelas cidades e aldeias. E assim acaba-se o capítulo 4. Né? Então, Jesus morreu e ressuscitou no poder do Espírito Santo. O sofrimento de Jesus foi tremendo. Ele foi ferido, ele foi oprimido pelos nossos pecados. Mas o castigo que nos traz a salvação foi colocado sobre ele, como está escrito lá no livro de Isaías. Então era necessário que ele sofresse, morresse e ressuscitasse para a nossa salvação, segundo está escrito em Lucas 9 e 22. E como Jesus suportou tudo aquilo?
pelo poder do Espírito Santo, ele sofreu e morreu pelo Espírito eterno. O Espírito esteve com Jesus desde o útero de Maria até o túmulo. Ele não o abandonou em nenhum momento. E depois da morte veio a ressurreição, a exaltação de Jesus Cristo como Senhor. Deu-se com a sua ressurreição, produzida pelo Espírito de Deus. Conforme Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso 4. Então, o Pai ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, conforme Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 1 de sua carta. E o Espírito foi o agente da ressurreição e da sua glorificação. Para terminar, o crente que sofre por Cristo é feliz porque repousa sobre ele o Espírito da glória e de Deus. O Espírito Santo consola o cristão em vida e na morte. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, salvará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, ressuscitará o cristão, o crente que é habitado por ele, habitado por Jesus e através de Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos orar rapidamente. Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Pai. Que a tua palavra, ó Pai, possa nos levar a pensar, ó Pai, que a tua palavra possa nos levar a refletir, que a tua palavra possa nos levar a fincar estacas, ó Pai, para que possamos ter uma vida de intimidade contigo e buscarmos em Ti, ó Pai, tudo aquilo que precisamos para ter uma vida graciosa e na Tua presença, Senhor. Cada vida, ó Pai, que ouviu esta palavra nesta manhã, ó Pai, possa estar sendo incomodado por Ti, ó Pai, a Te buscar em espírito e em verdade, a Te buscar, ó Pai, não só para conhecimento, mas também para sabedoria, ó Pai, e que possa fazer a transformação necessária, ó Pai, nas nossas vidas, nas nossas mentes e nos nossos corações. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.